Bom, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muita luz. Alguns corações que quando cheguei não estavam, sintam-se todos abraçados. É sempre uma alegria muito grande poder estar junto de vocês. Primeira oportunidade, falando na casa nova, né? Tivemos aí um contratempo no primeiro convite, mas cá estamos com muita alegria. E falar de Evangelho, falar de Jesus, falar de doutrina espírita, é algo que nos preenche o coração, nos preenche a alma e nos convida a esse clima de união. O tema escolhido de hoje, ele surgiu de algumas reflexões que no momento em que eu me colocava a estudar um pouquinho, naqueles momentos de intimidade que nós colocamos com a espiritualidade, e ela vem justamente a acústica da nossa alma e nos preparando um pouquinho antes de um estudo que eu iria realizar em uma casa. Vem um amigo espiritual e nos diz como as pessoas costumam nos enxergar do modo como nós não somos. Por vezes de forma grandiosa, por vezes de forma negativa, mas o outro cria um espelho de nós que por vezes nós não somos aquilo. E somos obrigados a carregar aquela identidade carregada na imaginação da outra pessoa. E eu saí com essa mensagem de casa. Fui até o local, realizar o estudo, e pude observar em um diálogo, ali no começo do estudo, não no estudo propriamente dito, mas alguns companheiros conversando sobre a atitude deles. E um deles diz: você é uma pessoa muito iluminada, você é uma pessoa muito calma, muito branda. Quisera eu ser assim como você. E parecia que aquele diálogo que momentos antes eu tivera com os amigos espirituais me preparasse para aquele olhar. Porque por vezes é assim que nós vamos nos conduzindo, criando a imagem dos outros, criando a nossa própria imagem, sem de fato compreender o que nós somos. Sem de fato parar para ver o que de fato nós carregamos. Fui fazer o estudo e no final do estudo vieram então aquelas, muitas vezes, cumprimentos, mas num ar de brincadeira, dizendo assim: os espíritas são mais belos, porque trazem um conhecimento muito além da vida. Uma brincadeira, né? Parecia que a espiritualidade estivesse ali me preparando para de fato compreender como lidar com aquela situação. Porque se nós deixarmos caminhar pela mensagem que chega até o nosso coração, nós podemos nos envaidecer, caminhar pelo próprio orgulho, pela vaidade, e vamos distorcendo aquilo que o próprio Evangelho vai nos pedindo. E chegar em casa então, catei um livro, fazer a leitura, Jesus no Lar, capítulo 12, um livro em que já tivera feito a leitura em outra oportunidade, e que ele vai trazer como título Os Descobridores do Homem, que é justamente o título e o tema que nós trazemos para a reflexão de hoje. E fiquei pensando, refletindo no título e no tema, Descobridor do Homem, porque por vezes nós não sabemos quem nós somos e precisamos nos descobrir. Foi essa a ideia inicial da reflexão. Mas por vezes nós também queremos cobrir o que somos e a todo momento calcular o nosso movimento para não sermos descobertos. Tem isso também. E aí, olhando na questão 919 de O Livro dos Espíritos, questão essa que nos traz o início da própria reflexão, Kardec vai lançar a pergunta aos espíritos, perguntando qual é o meio mais fácil, mais prático e mais eficaz de o homem progredir, avançar nessa vida. Porque às vezes nós vamos pensando, deixa para a próxima, vamos levando, mas Kardec faz a pergunta correta. Qual é o meio mais prático e eficaz de nós melhorarmos nessa vida, evitando inclusive a própria atração do mal? E a resposta que os Espíritos nos trazem é que um sábio da antiguidade já havia nos dito: conheça-te a ti mesmo, fazendo uma referência a Sócrates, que tivera o seu desencarne aproximado 400 anos antes do Cristo. Quanto tempo já havia sido dito a cada um de nós da necessidade de conhecermos a nós mesmos, de mergulharmos e percebermos a nossa essência, porque temos nos perdido
olhamos e cada vez mais não nos reconhecemos. Acordamos, lançamos um olhar ao espelho, já falei aqui em algumas oportunidades, inclusive, e esquecemos da essência espiritual que cada um de nós traz. Que puro, perfeito, santificado, apenas o Cristo entre nós. A dizer que todos nós estamos caminhando, buscando os acertos ainda entre os tropeços, e que essa imagem de santificação que por vezes desenhamos ao homem parte muito mais de nós do que de fato o outro é. E que pesado fica aquele que carrega essa imagem, porque perfeitos ao olhar do outro, como eu devo agir a partir de agora. Mas o capítulo 12 nos leva, o livro todo na verdade, mas o capítulo 12 em especial nos leva a pensar na reunião em que Jesus fazia, no final dos seus trabalhos, no final de toda a atividade espiritual que ele realizava, ele juntava então com os discípulos a ensinar um pouco mais, a discutir sobre o que tiveram aprendido nos trabalhos realizados do dia a dia na casa de Simão Pedro, a mesma casa e a mesma residência em que o Cristo ensinara a própria oração dominical, a trazer a importância de Deus sendo Deus na nossa própria vida. E naqueles momentos iniciais de reflexão, nós precisamos pensar sobre o que Jesus falava, com toda certeza sobre os ensinamentos e o entendimento do Antigo Testamento, porque o Novo viera a partir da morte do Cristo. E ele contava para os discípulos reunidos sobre a história de Jó. Muitos de nós já conhecemos, muitos ainda não conhecemos, ignoramos, mas vale a pena trazermos a história, ou melhor, relatos, pedaços do livro da história de Jó, para compreendermos a dimensão daquilo que Jesus espera de nós, olhando para Deus, que sejamos nós fiéis e íntegros, que de fato a nossa alma coloque fidelidade a Deus. E ele começa dizendo então que Jó era um dos homens mais influentes de todo o Oriente, com muita fortuna, muito feliz, uma família bela, com mais de 10.000 cabeças de gado, de animais, muitos servos que o auxiliavam e ajudavam no trato do dia a dia, muitos amigos. No próprio livro, quando nós vamos ver, percebemos que parece que Jó, inclusive, visitara os filhos e fazia com eles o próprio Evangelho, não como nós conhecemos, mas daquele modo, daquela oportunidade. E vai dizer de que uma hora para outra, Deus então é visitado pela imagem, pela figura do diabo, na representatividade, e ele vai dizer que Jó só é feliz e fiel a Deus porque ele tem tudo, porque a família dele é bela, porque tudo é perfeito, e que no primeiro desespero ele abriria a mão então daquela fidelidade a Deus, porque é assim que nós nos conduzimos ainda, nessa fé vacilante, que no primeiro obstáculo já colocamos a questão se de fato Deus nos fornece aquilo que nós precisamos. Deus então vai dizer para que ele seja tentado na carne, que as experiências que forem necessárias para provar a fidelidade realmente seja feita. Mas havia apenas uma obrigatoriedade, que o diabo não tirasse a morte de Jó. Percebemos aí que de fato Deus é aquele que tudo comanda, porque ele é quem dá as diretrizes. Vá e teste Jó na própria carne e veja que a fidelidade que ele traz é muito além do que apenas pelos prazeres que vive na vida. E assim é feito. Jó então perde tudo aquilo que ele tinha. Os servos que ele então ajudava, que cuidavam das coisas deles, que eram mantidos por Jó, não mais conseguem estar com ele. Seus filhos, 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens, em apenas um evento, os 10 desencarnam ao mesmo momento. Jó também passa a ter uma doença que o coloca da cabeça aos pés, contaminado, com dor, machucado. Passa a ter dificuldade no próprio relacionamento
porque a sua esposa, vendo tudo aquilo, vai dizer para ele: abandona essa tua fé, porque aonde Deus tem te levado, olhe para você e perceba até onde a tua fé vai te levar. Olhe para a sua doença, para as suas dores e antecipe a sua morte. Mas ele se mantém firme. Vai dizer que os próprios amigos que vinham visitá-los, alegres pela posição que ele tinha, começam a o abandonar também. Porque começam a questionar sobre a própria integridade de Jó. Porque o que será que Jó tivera feito no passado, naquela época, para estar vivenciando agora tudo isso? Quais eram os pecados cometidos por Jó em outras experiências, em outra vida material, para que agora estivesse colhendo tudo aquilo? Um homem próspero, perdendo tudo. E começaram então a julgar, a questionar, e não mais ficaram perto de Jó. Jó foi abandonado. Mas, embora fiel, ora Jó questionava a Deus. Por que é que ele passara por tudo aquilo? Porque ele também não compreendia a fidelidade dele com todas as adversidades que a vida dele vinha enfrentando. E é numa dessas oportunidades em que Jó, com a sua fé, ainda a questionar sobre o porquê das coisas, através de um próprio redemoinho, ele é apresentado frente a Deus. E Deus o convida a conhecer todo o universo, toda a amplitude do universo. E ele, a partir daquele momento, compreende então que as dificuldades, as dores eram passageiras. Agradece por tudo aquilo que ele estava passando, se coloca a orar pelos amigos que tiveram abandonado, e quando ele lança então a prece, diz que Deus o restitui 2 vezes mais. Porque parece-nos que é assim. Quando nós cumprimos com o nosso papel, Deus entrega cada vez mais. Ainda que nós não percebamos, Deus é aquele que nos entrega sempre, ainda que nós não tenhamos dado. O próprio Cristo já nos apresentou muito bem isso, naquela oportunidade em que ele dividia o pão e o peixe, quando ele diz: dê aquilo que vocês têm, e eu restituo muito mais. Era essa a lição que Jesus mostrava aos discípulos. Os discípulos todos vibrando de alegria, de amor por aquela história, todos cheios da fé, mas eles ainda não compreendiam de fato a necessidade de todo o sofrimento que Jó havia passado e que Jesus já havia transferido para eles, a dizer que eles também precisariam passar por dificuldades para adentrar ao reino dos céus. Como eles não compreendiam, Jesus então resolveu contar uma história dentro da história. E vai falar então de um homem nascido na região de Nínive, onde ele era um homem com muita moral, em que todos o olhavam e os cultuavam, e pegava louvores a ele, preces a ele, pela sua retidão, pelo seu caráter, admirado por todos na sociedade. Em uma determinada oportunidade, vai dizer que os próprios arcanjos lançam um pedido, um convite a Deus, para que Deus pudesse o levar diretamente ao trono divino. Deus então recebe aquele pedido e se coloca a analisar. Será que de fato esse homem, analisado pelos anjos e analisado pela sociedade, tivera características e condições de fato estar ao lado direito, de fato receber o título de santidade? E ele chama então os anjos educadores, aqueles que nos colocam a aprender com lições, reúne os seus anjos educadores e pede para que 4 rudes descobridores dos homens pudessem ir visitar na carne aquele que diziam ser perfeito, estar pronto para de fato ir ao reino dos céus. Porque vai dizer que quando o homem está pronto, Deus envia a cada um potências educadoras para que ele possa verdadeiramente compreender se os pilares da evolução espiritual já estão prontos. A dizer que quando nós recebemos então
todas as lições, todos os ensinamentos da doutrina espírita que nos leva a evoluir, a crescer, a progredir, todos nós seremos também visitados por esses 4 descobridores. E vai dizer que o primeiro descobridor é a necessidade, pedindo então que ele passasse por todas as necessidades necessárias. Ele passou pelas privações, muitas vezes faltando alimentos, faltando roupas, vestimentas. Faltava de fato tudo aquilo que por vezes para nós é natural. Os obstáculos que a vida foi colocando, a dificuldade do transporte, a dificuldade do trabalho, a vida foi ficando bem difícil. A própria doença que o impossibilitara de sair da cama. Quantas vezes nós olhamos pessoas, amigos, próximos, que passam por situações delicadas, doenças crônicas, ou por vezes algo que o impede de se locomover. E vai dizer também que ele enfrenta abandono de amigos, de familiares, porque na necessidade, na escassez, é quando nós realmente percebemos aqueles que gostam de nós. Nós não temos nada a oferecer e só fica junto de nós aqueles que de fato trazem a compaixão. Seria um cenário em que ele poderia ter se colocado a roubar, a corromper, assim envaidecer, enraivecer, a olhar ao outro e muitas vezes querer estar na condição do outro, mas vai dizer que não, que ele compreendeu que a necessidade era uma grande educadora, que o ensinara ali a ganhar resistência espiritual e moral quanto às influências do próprio mundo, a resiliência na capacidade de superar as dificuldades, de se renovar. E vai dizer então que ele compreendeu que os verdadeiros valores da vida nós não encontramos no ouro, mas encontramos no próprio relacionamento. Deve ser por isso que quando nós olhamos o Conselho de Emmanuel, ele vai dizer que a necessidade realmente é uma bênção, porque nos ensina a verdadeira disciplina. Porque dizer a alguém que pouco tem, que tem que escolher aonde usa, aonde aplica, o que faz, os convida de fato a valorizar a cada instante, a cada grama de comida, a cada roupa, a cada coberta, a cada relacionamento, porque num piscar de olhos, no mau uso, volta a ele a necessidade extrema. Ele passara pelo primeiro descobridor muito bem, e na sequência ele é visitado então pelo segundo descobridor, o dinheiro. Passou a ter muito dinheiro, uma mesa farta, muitas posses, muitas propriedades. Ganhou um destaque na sociedade, porque aquele que muito recurso traz, por vezes é bem visto na própria sociedade. E ele pudera ter escolhido então viver entre os luxos, comer do bom e do melhor, viajar para todos os lugares, ter vários carros do ano, grandes casas. Mas ele lembrara que de fato a experiência na carne, na verdade, é passageira. Estamos aqui apenas como usufrutuários de tudo aquilo que Deus entrega a cada um de nós. E viu aí no dinheiro uma grande oportunidade de encontrar o equilíbrio. Porque o dinheiro, na verdade, o convidara ao próprio desprendimento. Mas muito mais do que isso, a analisar a capacidade que ele tinha de fazer bem aos outros. Então ele abriu instituições, ajudou, praticou a caridade, abriu empresas, empreendeu, contratou funcionários, gerou dinheiro, a dizer para nós daquilo que Deus deu a ele, o talento que ele recebeu naquela oportunidade, ele bem empregado, conseguindo passar também pela prova do dinheiro. Porque quando nós olhamos o próprio dinheiro, é uma bênção, porque é uma alavanca na mão daquele que Deus o coloca. A olhar pela oportunidade de aplicar bem as fortunas, de aplicar bem tudo aquilo que nós recebemos em excesso. Mas na sequência, ele é então visitado pelo próprio poder, que o encorpa, o enche então de autoridade, e ele passa agora a ser alguém muito influente na sociedade.
pudera ele agora manipular, obrigar os outros a fazerem coisas para ele, de repente praticar a própria corrupção. Ele estava no poder, alguém que dava ordem era acatado, que muitos ao seu lado fazem tudo aquilo que pede, ainda que seja errado. Porque era nessa oportunidade que ele era testado, então, para ver a capacidade de influenciar positivamente ou então negativamente toda uma comunidade. E ele recebe então a visita do descobridor e coloca o entendimento de que é necessário utilizar o poder para levar aquilo que falta a todos aqueles que estavam junto dele na comunidade. Utiliza da experiência, da eloquência, da capacidade da fala para ensinar e instruir o bom caminho, a propagar a mensagem do bem. Porque compreender que de fato aquele convite é para que ao ensinar ele pudesse aliviar as dores da ignorância daqueles que caminhavam com ele. O ensinou, o instruíram então, sendo que poderia ter usado o poder apenas para benefício próprio. Quantas vezes nós vamos imaginando as posições que nós estamos, ou olhando a posição do outro, e achando que aquilo que o mundo tem nos colocado é que apenas nós sigamos o nosso caminho sem refletir, sem compreender aquilo que trazemos dentro de nós. Por isso a questão 919 no começo. Porque se nós não nos descobrirmos, se nós não nos compreendermos, se nós não trazemos a essência espiritual que nós temos dentro de nós, a fagulha divina que habita dentro de nós, por vezes extraviaremos no primeiro descobridor, da própria necessidade. Muitas vezes pelo próprio dinheiro, pelo excesso do dinheiro, esquecendo o que nós poderíamos fazer, mas muitas vezes quando o poder chega até nós dissemos, bom, agora eu sou autoridade, eu faço o que eu quiser. E todos aqueles que estiverem junto de mim seguirão como eu desejar. Percebemos que é assim que olhamos a sociedade, por vezes olhamos a nós mesmos e vamos nos descobrindo. Esquecemos daquela condição que o próprio Paulo coloca, que é preciso aprender a nos alegrarmos, ainda que na abundância ou na própria escassez, a compreender tudo aquilo que Deus tem entregue para nós nos descobrirmos, avançarmos, crescermos. Mas como nós dissemos, aqueles que já trazem o entendimento da palavra de elevação é visitado pelas provas mais rudes para compreender se preparados estão para seguir com essa jornada. É aí então que, passado a necessidade, passado o dinheiro, passado o poder, logo ele é visitado pela própria cólera, para que a cólera pudesse vir e analisar o estado espiritual que ele trazia dentro dele. Não mais a moralidade, mas a espiritualidade. Quanto espiritualmente ele trazia dentro dele. É justamente essa ferramenta oculta que viera a experimentá-lo e vem experimentar a nós, na nossa intimidade, nos escaninhos de nós mesmos, que nós nem percebamos. Quantas vezes nós perdemos a razão, quantas vezes nós nos enfurecemos, quantas vezes nós achamos que nós temos razão e que o outro está errado. Vai dizer que era justamente para ver a capacidade dele diminuir o amor próprio, que a cólera viera a visitar. Porque nós trazemos um amor a nós mesmos muito exagerado, exacerbado. E que todas as vezes que nós nos colocamos à frente ou acima do outro, dificilmente nós vamos nos colocar a reluzir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque somos muito mais nós do que a Deus. E na primeira oportunidade, a história vai dizer então que Deus aproveita de uma pessoa simples, ignorante, de pouco conhecimento, de poucos recursos, justamente para testar aquele que estava nessa posição de santificado. E vai então duvidar da posição dele, vai rebaixá-lo, vai questionar sobre os atos que ele tivera feito e ele não aguentar. Se coloca então a lançar palavras, a xingar,
né, as famílias, os trabalhadores, e vai dizer que toda aquela obra que ele vinha construindo ano a ano, naquela oportunidade, tivera então sido afetada. Porque nós construímos uma imagem daquilo que nós ainda não somos. E quando caminhamos pelo orgulho ferido, por vezes nós não aguentamos e mostramos aquilo que somos de fato. Vai dizer que todo o trabalho, toda a aproximação, todo o amor e todo o carinho, daquelas palavras pesadas, estimulados pela cólera, ele tivera ferido os corações que muito tempo ele construiu. Quantas vezes nós perdemos as oportunidades, perdemos os corações, perdemos os amigos, porque queremos colocar a nossa verdade sobre o outro. Porque nós trazemos o nosso orgulho muito maior do que a própria situação. Quantas vezes fomos nós visitados por esse instante? Porque quando olhamos, Mariano vai nos trazer que num simples raio de cólera, nós destruímos todas as sementeiras de amor que levamos pacientes anos de trabalho para construir. Será que nós passaríamos por esses 4 desafios? E quando nós vamos olhar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados brandos e pacíficos, brandos que possuirão a terra e pacíficos que receberão o reino dos céus, serão reconhecidos como filhos de Deus. Quando nós olhamos o capítulo, o início do capítulo vai dizer que é justamente pelo orgulho que por vezes nós achamos ser muito mais do que nós somos, que é pelo próprio orgulho que nós não aceitamos comparações que nos rebaixem, que é pelo próprio orgulho que nós não aceitamos que o outro, que nós imaginamos ser muito menor do que nós, lance algum pedido ou alguma coisa, algum questionamento sobre a nossa posição. Nós poderíamos estar pensando assim, mas por que Deus faria isso? De lançar então a cólera para aquele homem que já estava num bom caminho. E é no próprio capítulo 9, numa mensagem que Hahnemann nos traz, é que ele vai trazer que o corpo não nos dá cólera. Se nós temos ainda esse instinto, se nós ainda olhamos muito mais para a animalidade, se nós olhamos muito mais para nós mesmos, é porque a nossa essência espiritual ainda é essa. Por isso o descobridor vem justamente analisar a nossa posição espiritual e não moral. Porque pela moralidade, por vezes, nós conseguimos ainda fingir ser o que nós não somos. Mas testado na intimidade, nós vamos perceber que um longo caminho ainda nos espera. Mas ele vai dizer que nós só somos assim porque nós queremos ser assim. Porque querendo ultrapassar esses vícios, essas dificuldades, nós conseguimos. Porque da onde estaria a responsabilidade de cada um de nós, se nós não conseguíamos nos desvencilhar dessas sensações? Nós falamos muito, a carne é fraca, né? Tanto bate até que fura, a carne é fraca. Porque nós queremos ainda justificar as nossas condições pela matéria. Porque nós mais valorizamos o estágio material do que a continuidade do espírito, a imortalidade. Porque se tivéssemos nós olhando pela imortalidade da alma, estaríamos nos conduzindo de fato por escolhas diferentes da que temos feito no dia a dia. Nos mostrando de fato como somos e não fantasiados pelo próprio ego, pelo próprio orgulho. Por isso que Kardec coloca na questão 785 de O Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo ao nosso progresso? O orgulho e o egoísmo. E vai colocar, mas temos dito sobre o progresso moral, porque quanto ao progresso intelectual, todos nós avançamos e progredimos, e quando nós falamos que toda a encarnação nos traz um avanço e um progresso, um aprendizado, estamos falando do intelectual, porque a moralidade nem sempre nós estamos a fim de modificar, mas é possível que nós nos modifiquemos. E vai dizer então que Jesus olha aos discípulos um pouco decepcionados, né? Porque não mais alegres por aquela fidelidade a compreender que eles mesmos talvez
já tivera sucumbido ali na primeira dificuldade, da necessidade. Com um sorriso contido, Jesus então vai dizer que a cólera, a mensageira da cólera, envia a Deus o comunicado de que aquele homem santificado, imaginado, pelos amigos, não tivera passado pelos 4 descobridores. Que ainda que matriculado na escola iluminativa, na escola da iluminação, muito tempo e muitos anos seria necessário para que eles pudessem se reajustar. Assim somos nós. Muitos anos serão necessários para o nosso reajuste. É preciso compreender que somos seres ainda imperfeitos, porque somos, e buscar pelos caminhos que nos levam à perfeição. Porque por vezes olhamos e imaginamos que do jeito que estamos está bom. Mas o que eu faço está bom. Mas o que eu entrego está bom. Mas muito longe, distante nós estamos de fato podermos chegar a esse ponto da perfeição que nós olhamos Jesus como modelo e guia, ou daquilo que Deus espera de cada um de nós. E muito se coloca mais uma vez então a própria escola, porque quando bem olhado, quando bem perguntado, o vício mais radical de todos é o próprio egoísmo. Porque nele ainda está a base de todos os maus, todos os males. Se nós ainda trazemos todos esses vícios e as dificuldades, é porque temos olhado muito mais para nós. Temos fechado a nossa própria cortina do que nós somos, para que o outro não veja as nossas dificuldades. E muito mais bonito seria se compreendêssemos as dificuldades um do outro, dando a mão, caminhando juntos. Olho eu para os discípulos junto do Cristo, era nítido a dificuldade que eles traziam. E ao passar dos anos, dos séculos, nós vamos nos maquiando atrás daquilo que a própria sociedade vai colocando e esquecendo que a reforma parte de dentro de nós, na pureza do que somos como espírito, na essência espiritual, que valoriza muito mais aquilo que Deus nos dá do que aquilo que a sociedade tem nos chamado. Mas como o próprio Hahnemann nos coloca, querendo vencer, querendo ultrapassar, nós conseguimos. É o amor de um Pai, é o amor de Deus que entrega a cada um a potencialidade de chegar aonde quer chegar. Por isso, a cada um, segundo o seu próprio esforço, a cada um colher aquilo que tem plantado. O que nós temos plantado? Qual tem sido o nosso olhar? Como nós temos mergulhado para dentro de nós? Temos olhado o mundo, querendo transformar a partir de nós, ou mudar a nossa visão de percepção de mundo? Olhar muito mais para nós. Porque se nós entregarmos o melhor de nós, com toda certeza, estamos contribuindo para que o mundo também se desenvolva. E nós colocamos como pergunta final, encerrando a nossa fala, a nossa reflexão, porque na própria questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar, fazer uma pergunta, e a resposta daquela época vem ressoar a nossa consciência ainda hoje. E que se nós pudéssemos extrair alguma mensagem e levarmos embora, que seja essa pergunta e essa resposta. Porque essa resposta nos dá o direcionamento de como conseguimos iniciar o nosso progresso. Porque nós já sabemos como, mas o início nós temos tido dificuldade. Porque Kardec vai perguntar: será que o homem, então, com o seu próprio esforço, sem depender de ninguém, com o seu próprio esforço, ele consegue se desvencilhar das más inclinações? De se pender para as coisas do mundo, para as inclinações ruins que o afastam, então, do caminho reto, da fidelidade a Deus e da integridade? Será que nós conseguimos sozinhos, com o nosso próprio esforço? E os Espíritos vão dizer sim, com pouco esforço. O que vos falta é vontade. E ele finaliza: quantos entre vós têm tido vontade? Que pensemos
porque condições e capacidade e entendimento nós já temos tido. Se para Jó Deus se apresenta num furacão, para nós Deus se apresenta como doutrina espírita, que nos convida a olhar ao céu e compreender que no céu está cheio de vibrações que por vezes nós ignoramos. Porque ao invés de caminhar olhando para o alto, temos preferido caminhar olhando para baixo. Ao invés de buscarmos servir ao Cristo, ainda estamos preocupados nos aplausos que a sociedade tem nos dado. Como Paulo diz, se estivéssemos nós preocupados com os homens, talvez ainda não estaríamos a serviço do Cristo. Refletamos. Muito obrigado.